para a escuridão. É o tema que os irmãos têm aí no seu material didático. Da luz para a escuridão. Nós vamos fazer como semana passada, vamos ver primeiro as respostas e depois vamos fazer uma análise do texto. Antes de nós lermos aí, meus irmãos, e buscarmos as respostas, eu peço que os irmãos estejam orando constantemente pela igreja, pelos enfermos da igreja. Nessa época nós temos muitos irmãos com problemas de pressão por causa da oscilação de temperatura. Pedimos aos irmãos que estejam orando. Peço que os irmãos estejam orando também pela Dona Isa. Dona Isa não falta na igreja, mas agora não tem vindo à igreja por causa de questões de saúde. Então nós pedimos aos irmãos que estejam orando por ela e por todos aqueles que estão em impedimento de vir na igreja. Vamos, meus irmãos, fazer mais uma oração. Peço ao presbítero Renato, faça uma oração a Deus, pedindo pela nossa lição. Amém. Vou pedir para o pessoal passar os slides, porque eu não trouxe o meu passador. Então, meus irmãos, você tem aí o material didático, Vamos preencher o material didático, depois nós vamos entender o texto. Este capítulo, ele apresenta a cura de um cego de nascença, realizada por Jesus. Os judeus acreditavam numa relação de causa e efeito, O que é essa relação de causa e efeito? Se você está passando por algum problema, é porque você cometeu algum pecado. Então, os judeus acreditavam nisso. Depois, Jesus vai nos ensinar que isso não é uma realidade espiritual. Não é sempre uma realidade espiritual. Então, os judeus acreditavam numa relação de causa e efeito. Por isso, ao verem o cego de nascença, perguntaram a Jesus de quem era a culpa por ele ter nascido assim. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego, Então vamos ver ali João capítulo 9, versos 1 e 2. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos, que eram judeus, perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Verso 3, Jesus respondeu: nem ele nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, próximo slide. No verso de número 3... qual a verdadeira razão para esse homem ter nascido cego? Então, ele nasceu cego, veja ali o verso de número 3. Para que nele se manifestasse as obras de Deus. Depois a gente vai ver quais são essas obras. Não é simplesmente um milagre, Mas esse homem, então, ele nasceu cego com um propósito, que era um propósito divino. E isso é muito profundo, Porque Deus fez o cego. Quando a gente olha lá para Moisés, Deus fala para Moisés, Quem fez o cego ou aquele que vê? Então Deus fez esse homem cego para que se manifestasse nele as obras de Deus. Verso de número 2, próximo slide, pergunta de número 2. No versículo 5, Jesus faz uma declaração a respeito de si mesmo. Como ele se define e se apresenta. Então, no verso 5 ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, como Jesus se define, como ele se apresenta?
como a luz do mundo, né? Como a luz do mundo. Então o Evangelho de João, desde o seu início, vai apresentando Jesus como sendo a luz. Próximo slide. Que diferença faz para a sua vida compreender esta declaração de Jesus sobre si mesmo? Alguém quer falar? Pode falar, presbítero. Se quiser usar o microfone, já está aí do seu lado. Essa resposta aqui é meio individual, né? Eu respondi, faz toda a diferença. Significa que andar na luz, que é Jesus, eu posso andar em retidão, fora das trevas, longe do pecado. Isso mesmo. Longe de Jesus, estamos nas trevas. Isso. Capítulo 8, verso 12, vai dar uma resposta para essa questão, né? Capítulo 8, verso 12. Quem achar pode ler, bem alto. Capítulo 8, verso 12. Alguém pode ler para a gente? Aí de João. De novo, isso falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então aparece aí sempre o contraste entre luz e trevas, né, como disse o André. Só que dentro do contraste luz e trevas tem outro contraste, que é o contraste vida e morte. Então quem está nas trevas está na morte, porque até naturalmente, né, na natureza, para ter vida tem que ter luz. Então onde não tem luz, só tem morte. E Cristo, ele é a luz do mundo. Então onde está Cristo e onde estão os cristãos, né, com Cristo, ali está a vida. Próximo slide. Então é interessante, né, no evangelismo a gente mostrar isso para as pessoas, porque se você está nas trevas, então você está na morte espiritual. A vida espiritual somente em Cristo e seguindo a Cristo. No capítulo 8, verso 12, Jesus disse, né, quem me segue, né, não é, tem que crer em Jesus e segui-lo. Pergunta 4. Que reações o milagre de Jesus produziu? Aí vamos só responder, depois a gente vai analisar o texto, né? Nos vizinhos do homem que fora curado, né? Então a melhor resposta que eu encontrei aqui foi espanto. Eles ficaram espantados porque eles viram um homem que antes era cego, mas agora curado. E houve até uma discussão entre eles. Será que ele era ele não era ele aí o nosso vizinho? Nos fariseus, líderes religiosos judaicos. Então, nos fariseus produziu uma espécie de divisão. Depois a gente vai ver por que essa divisão. Porque se eles reconhecessem a cura do cego, eles estariam reconhecendo que Jesus é o Messias. E como reagiram os pais daquele homem que era cego e que foi curado por Jesus? Eles reagiram com certo medo, com certo receio. E a gente vai ver... Oi? Então, o texto não mostra essa alegria. O texto mostra um certo medo. Medo porque eles seriam expulsos da sinagoga. Próximo slide. Leia os versos 30 a 39 e responda. Então aqui a gente só vai responder porque depois nós vamos analisar, né? Além da cura física, qual o resultado mais importante que o milagre de Jesus produziu na vida daquele homem? Então o resultado mais importante, né, isso a gente subentende do texto, tá? O resultado mais importante foi fé em Jesus. Aquele homem, ele creu em Jesus. Ele adorou a Jesus. Só Deus pode ser adorado, viu? Então o judeu, ele só adora a Deus. Então o fato daquele homem adorar Jesus, como nós veremos, mostra que ele reconheceu que Jesus era um Messias, o próprio Deus. No verso 39, Jesus reafirma a sua missão. Como ele a define?
capítulo 9, verso 39. Alguém pode ler para a gente? Capítulo 9 de João, verso 39. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então, a missão de Cristo aqui, a missão de Jesus, meus irmãos, ela é definida em várias formas, né? Em vários textos aqui. Então, nós temos uma definição da missão de Jesus, e não há definição, né? Então, aqui ele define a sua missão como alguém que vem para estabelecer juízo sobre a terra. Juízo, porque ele diz, né, eu vim a este mundo para juízo. Então, neste julgamento de Cristo, nesse juízo de Cristo, ele veio, como nós veremos, né, trazer salvação para os humildes e condenação para os soberbos. Então, como entendemos esta declaração de Jesus? Da forma como eu expliquei, né? Ele veio trazer salvação para os humildes e condenação para os soberbos. Próximo slide. Como você se vê diante desta declaração de Jesus? Você agora vê com os olhos da fé ou ainda espiritualmente cego? Então, é uma resposta bem pessoal mesmo, né? Como você se vê diante desta declaração de Jesus? Então, depois a gente vai entender que para sermos salvos, né, a nossa salvação consiste também em muita humildade da nossa parte, porque os orgulhosos, eles ficarão fora. Se aos seus olhos, né, se os seus olhos ainda estão fechados para Jesus, você deseja mudar esta realidade? Justifique, né? Eu acredito que sim, todos aqueles que estão com os olhos fechados desejam sim mudar essa realidade, só que, meus irmãos, essa é uma realidade que só Deus pode mudar, então precisamos clamar para que Deus a mude. Então vamos lá, meus irmãos, vamos entender o texto. Gostaria que nós abríssemos antes em Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 29. Versículo 18. Isaías, capítulo 29, versículo 18. Naquele dia, os irmãos estão aí comigo? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Pedi para colocar no slide 1, porque já respondemos, né, as questões. Então, veja só o que diz o profeta Isaías. Profeta, pode colocar no título da lição, obrigado. O profeta Isaías diz o seguinte, que naquele dia, né, que dia é esse? O dia em que o Messias surgisse, né, o dia que o Messias aparecesse, os surdos ouviriam, né, a lei de Deus, eles ouviriam as palavras do livro, né, o livro aí é o livro de Moisés, a palavra do Senhor, e os cegos livres da escuridão e das trevas, veriam. Então, essa seria uma tarefa do Messias, uma obra do Messias, desimpedir os ouvidos dos surdos, abrir os olhos dos cegos, mas não simplesmente livrá-los, como diz aí o verso 18, de uma cegueira física, mas de uma cegueira espiritual, né, onde eles seriam livres das trevas, eles veriam, eles contemplariam claramente o Messias. Então veja lá o capítulo de Isaías 35, versículo de número 5. Isaías capítulo 35, verso 5 diz assim: Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará.
pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Aqui está falando da obra messiânica, do trabalho do Messias. O Messias, ele abriria os olhos dos cegos, né? Isaías capítulo 42, verso de número 7. Versos de número 6 e 7. Vamos ler Isaías a partir do verso de número 6. Diz assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Os irmãos estão aí comigo? Lembra o que Jesus disse da missão dele? Qual era a missão de Cristo? Estabelecer juízo, né? Estabelecer justiça. Então diz aí, Isaías 6: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, te farei mediador da aliança com os povos e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu, Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então a obra do Messias, né? O Messias seria uma obra de justiça. Ele abriria os olhos dos cegos, tiraria as pessoas da prisão, das trevas, porque ele é a luz do mundo, e ele é o próprio Deus. A glória da sua obra ele não daria a nenhum outro. Vamos ler lá agora Mateus capítulo de número 11. Mateus capítulo 11. Versículo de número 2. Mateus capítulo 11, a partir do verso de número 2. Então, João Batista teve dúvidas se Jesus era de fato o Messias. Depois de um tempo, né, como João Batista talvez tivesse a ideia também de que Jesus tomasse o reino terreno. João Batista talvez tivesse a ideia também de que Jesus libertasse Israel do Império Romano. E João Batista estava preso e Jesus não fazia, né, o que os judeus imaginavam, que era libertar Israel do Império Romano. Mateus capítulo 11, verso 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Então ele teve aqui uma certa dúvida, né? Você é mesmo o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem, o servo sofredor, é você mesmo ou nós vamos ter que esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, verso de número 4: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então Jesus diz o seguinte: olha, João conhece as Escrituras. Vão e falem para João. João conhece as profecias dos profetas. Digam para João que vocês estão ouvindo e vendo, né? Ou seja, tudo aquilo que era dito a respeito do Messias, eu estou fazendo. Os cegos vêm, né? O primeiro que aparece aí na lista aí é os cegos, né? Os cegos vêm. E todos os milagres que Jesus realizou foram sinais messiânicos. Jesus diz, verso de número 6, felizes, né, bem-aventurados são aqueles que não encontram em mim nenhum motivo de queda, nenhum motivo de tropeço. Por quê, meus irmãos? Porque Deus ele faz as coisas da seguinte forma. Ele faz as coisas de maneira meio enigmática para provar o nosso coração. E às vezes nós encontramos motivo de tropeço na salvação, como nós vamos ver aqui em João capítulo de número 9. Então vamos lá, para João 9 agora. Então os irmãos entenderam, né? Os irmãos entenderam que o Messias, ele teria que curar cegos.
ele teria que curar cegos, tanto cegos fisicamente quanto cegos espiritualmente. Mas a obra do Messias era abrir os olhos dos cegos. E Jesus fez isso. Então vamos lá. João capítulo de número 9. Enquanto eu for caminhando aqui no texto, os irmãos podem fazer perguntas, se desejarem. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, meus irmãos, imagine, naquela época, como ainda hoje, existem pessoas cegas. Caminhando, eles encontraram ali um cego, não era qualquer cego, era um cego de nascença, porque ali na região da Palestina, muitas pessoas acabam tendo problemas de visão, de cegueira, inclusive Isaac, os irmãos se lembram de Isaac? Isaac, conforme ele foi ficando velho, ele foi ficando cego. Lembra lá da bênção de Jacó e de Esaú? Ele já não enxergava, porque naquela região tem muita areia, e a areia, conforme às vezes vai batendo nos olhos, você vai limpando, mas ela vai estragando a vista. Enfim, eles perguntaram para o Senhor: Mestre, quem pecou? Porque para ter nascido cego, alguém deve ter pecado, ele ou os pais dele. Quem foi que pecou? E essa era uma visão comum do judaísmo. Depois a gente vai ver aqui, no final, que os fariseus, eles tinham esse ensino também, Veja o versículo de número 34 ali, capítulo 9, versículo de número 34, diz assim: eles expulsam o cego, na hora deles expulsarem o cego, a gente vai chegar lá, os fariseus vão expulsar o cego, e quando eles expulsam o cego, eles dizem o seguinte: tu és nascido todo em pecado. Os irmãos viram isso aí no texto? Por que eles disseram, você é nascido todo em pecado? Porque você era cego, Eles acreditavam que se uma pessoa está passando por algum problema como esse, como a cegueira, ou outro tipo de problema, ou é coxo, ou é leproso, é porque alguém pecou. E aquilo é consequência do pecado. E Jesus mostra que não. Jesus vai mostrar que não. Por quê, meus irmãos? Então é difícil a gente julgar, É difícil a gente julgar. Se alguém está passando por um problema, é difícil a gente julgar se aquela pessoa pecou ou não. Por quê? Porque nós podemos passar por problemas por causa da queda. Nós estamos num mundo caído. E o pecado, o pecado original que manchou todos nós, que foi o pecado de Adão, ele pode nos trazer enfermidades graves. Então, se temos doenças, não é porque pecamos, mas é porque estamos num mundo ainda manchado pelo pecado e pela corrupção do pecado. Os irmãos estão entendendo? Isso aqui é muito importante, porque ainda vai ter gente hoje que vai dizer: se você está passando por isso é porque tem algum pecado na sua vida. E às vezes não, a pessoa não tem nenhum pecado. Os irmãos se lembram de Jó? Jó passou por muita dificuldade, mas que pecado Jó cometeu? Ele não cometeu pecado nenhum. Então Jesus deixa claro, olha, nem ele pecou, nem seus pais, para que nascesse cego. Versículo de número 3. Mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Aí aqui, meus irmãos, aqui nós temos uma questão da soberania de Deus. Por quê? Porque Jesus está dizendo, esse homem foi feito cego, porque ele nasceu cego, Ele foi feito cego porque Deus o fez cego. Porque Deus tinha o propósito de manifestar nele as obras, as obras do Messias. Então ali o próprio Deus soberano fez aquele homem cego. Como eu disse na discussão que Deus tem lá com Moisés, Deus fala para Moisés, quem fez o cego, ou aquele que vê, fui eu, o Senhor. Então Deus, Ele é soberano para fazer das suas criaturas o que Ele quer, mas sempre para a sua glória. Então Jesus mostra aqui o propósito, A nossa vida é sempre para a glória de Deus. Então, se Deus me fez assim, Ele o fez para a sua glória. Então eu tenho que buscar o propósito glorioso de Deus na minha vida, As obras de Deus. Porque o Messias, ele teria que curar cegos. Então Jesus disse, olha, esse homem, mais estritamente falando,
ele nasceu cego para que fosse revelado através dele que eu sou o Messias. Por um lado, aquele homem teve um desprivilégio, né? Nasceu cego. Por outro lado, ele teve um privilégio. Ele nasceu cego para que todos ficassem sabendo, inclusive nós, que Jesus é o Messias. Então veja bem, né? A gente não pode murmurar em nenhuma situação. Deus é que sabe todas as coisas. Versículo de número 4, Jesus diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aqui esses versículos, eles têm dois significados para nós. Um significado está no próprio Jesus. Está no próprio Jesus, porque Jesus, ele está dizendo assim para os seus discípulos: nós precisamos fazer a obra de Deus enquanto eu estou no mundo. É isso que Jesus está dizendo ali, primeiramente para os seus discípulos. Ele estava dizendo: enquanto eu estou no mundo, nós temos que realizar as obras do Pai, porque vai chegar uma hora em que eu não vou estar mais nesse mundo. E aí, né, as obras messiânicas, elas cessarão. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus está dizendo para os discípulos: olha, eu estou aqui com vocês. Deus tem muita coisa para realizar enquanto eu estou aqui. Vamos juntos, né? Jesus falando para os 12 lá, vamos juntos, vamos realizar as obras do Pai, porque enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, né? Vou mostrar a esse mundo que eu sou o Messias. Esse é um significado do texto. Outro significado do texto, meus irmãos, que se aplica a nós, é esse: nós devemos realizar as obras de Deus enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Porque vai chegar uma hora que a gente vai para o pó, e quando a gente for para o pó, a gente não vai poder mais fazer nada. É verdade ou não é? Então veja bem, nós devemos motivar o nosso coração para realizarmos as obras de Deus. Deus tem obras para realizar, essas obras serão realizadas através da igreja, e a igreja deve se motivar no Senhor a realizar essas obras. Por quê, meus irmãos? Vai chegar um dia que a nossa geração vai passar. A nossa geração vai passar. É interessante isso, né? Inclusive o tempo importa na realização da obra. O que o sábio diz lá em Eclesiastes? Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, né? Por quê? Porque quando você é jovem, você vai para uma viagem igual os jovens fizeram, saíram daqui no sábado, 2 horas da manhã, foram para São Paulo, ficaram lá o dia inteiro, louvando, adorando, voltaram, chegaram aqui 7 horas da manhã, o jovem fez o café para os seus pais e veio para a igreja. Se é um de nós aqui, meus irmãos, né, já passou dos 40, você já não aguenta mais isso aí não. Você chega em casa e capota, né? Então, quando nós somos jovens, nós temos mais forças para realizar a obra de Deus. Mais forças. O tempo importa. O tempo importa. Então, enquanto temos energia, enquanto temos saúde, façamos a obra de Deus, porque vai chegar uma hora que a gente vai estar mais cansado. Não significa que não vamos conseguir fazer a obra, né? Eu vejo aqui meus amados aqui, mas estão já com mais experiência. Que sejamos exemplos, né? Eu vejo aqui os mais experientes aqui, o presbítero Renato, o presbítero Emanuel, são homens que já têm uma certa idade, mas estão sempre presentes, né? Eu não me lembro ainda de ter falado com o Renato alguma vez, ele ter falado: ah, pastor, estou cansado, hoje eu não posso, né? É uma disposição tremenda. Isso vem do Senhor. Nós devemos, meus irmãos, buscar isso do Senhor. Mas todos nós devemos nos motivar a realizar a obra de Deus. É o que Jesus está dizendo para os discípulos. Interessante também que os comentaristas colocam a visão negativa e a visão positiva em contraste. Porque qual a visão negativa? A visão negativa é essa: o cara é cego, quem pecou? Ele ou seus pais? Vê como é negativo, né? O que aconteceu ali? Que pecado que tem ali para que acontecesse isso, né? Isso é muito negativo. Já o positivo vem de Cristo. Cristo diz assim: olha, Deus tem um propósito nisso. Que obra Deus tem para realizar na vida desse homem? Os irmãos estão entendendo? Então, quando a gente vê alguém sofrendo, o que nós devemos fazer? Um julgamento ou que obra Deus tem para realizar na vida dessa pessoa? A gente não crê que Deus é soberano
e Ele tem propósitos eternos? Então Jesus está nos ensinando isso. Vejamos os propósitos eternos. Sim, a pessoa reconheceu aí, né? Porque tem casos que sim, está pagando. Jesus teve casos que ele, né? Ele disse, vai, não peques mais, para que não suceda coisa pior, né? Então, mas aí não é um julgamento de fora, é um julgamento pessoal. A própria pessoa disse, olha, estou pagando. Estou pagando. A própria pessoa disse, estou pagando. E não um de fora vem e diz, olha, os irmãos entendem? Ainda mais quando a gente não conhece a vida da pessoa, como os discípulos não conheciam a vida daquele homem e fizeram uma pergunta maldosa, né? Quem pecou? Eles não sabiam nada sobre o homem. Agora Jesus conhecia aquele homem. Então a gente não deve fazer julgamento precipitado. Pastor, só mais uma. Sim. Se nós invertermos a posição deles aí, eles estavam naquela situação, eles estavam naquela outra, entendeu? É o que eles tinham aprendido. Mas eles voltaram na hora para a gente entender por que esse cara pecou ou não pecou. Vamos inverter a situação da pergunta dele para Jesus. Sim. Quer dizer, Se eles tivessem feito dessa forma, né, quem pecou ou não pecou, Jesus teria respondido. Mas eles não perguntaram assim, né? Eles já viram totalmente de forma negativa. Alguém pecou, ele ou os pais dele. Verso de número 6. Olha como Jesus cura o homem. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te aos tanques de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olha aqui, meus irmãos, olha como Jesus cura o homem, né? Jesus cuspiu na terra, fez lodo e aplicou no olho do homem. Por que Jesus fez isso? Jesus não poderia ter simplesmente dito, né, abram-se os teus olhos, né? Mas por que Jesus fez isso? O próprio texto explica por que Jesus fez isso. A gente não vai fazer isso, né? Já imaginou, né? Vamos orar por uma pessoa, você faz gospe lá e passa na cara da pessoa. Não, isso é uma coisa do Cristo. Existia um tanque ali, que era um tanque de Siloé. Esse tanque, o nome do tanque era enviado. Enviado. Era um tanque que apontava para a pessoa do Messias, que viria, enviado. Então, quando Jesus fala para aquele homem, ó, vai e lava-te no tanque de Siloé, Jesus está apontando para ele mesmo como sendo o enviado. Porque embora o homem tenha lavado os olhos no tanque, quem abriu os olhos do homem foi quem? Foi o enviado, foi Jesus. Então aquilo que a gente chama, né, jogo de palavras aqui. E o homem pela fé foi, meus irmãos, porque aquele homem ele creu em Jesus. Ele creu, ele teve uma ação positiva, aquele homem. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A gente assemelha aqui ao caso de Naamã. Naamã, o profeta, disse para ele, ó, vai, mergulha 7 vezes no rio Jordão. Ele foi, né? Primeiro ele não queria mergulhar nada ali, mas ele mergulhou e depois que ele mergulhou, a Bíblia fala que ele saiu daquele rio e a pele dele era como a pele de uma criança. Ele ficou curado da sua lepra. E esse homem aqui, ele obedeceu Jesus e ele foi curado da sua cegueira. Então, o homem teve fé. O homem teve fé. Ele agiu por fé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Agora vem os pontos interessantes, porque o homem, ele recebeu ali um milagre messiânico. Ele foi curado de uma cegueira, de um cego de nascença, coisa que o Messias faria.
todos deveriam reconhecer, né? O judeu, ele conhecia os profetas, os judeus, eles esperavam alguém que fizesse isso, que seria o Messias. Verso de número 8, então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, então tem dois grupos aqui, os vizinhos são aqueles que conhecem de perto, e outras pessoas são aqueles que conhecem de vista, porque o homem era um mendigo, ele vivia esmolando, né? Porque diz o texto, né? Antes os que conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Olha só, né? Você não era cego? Como é que você está vendo agora? Os vizinhos, os que conheciam de vista, esse homem ele esmolava, ele dizia que ele era cego. Como agora ele está vendo? E aqui é uma questão interessante, né, que eu sempre falo, você não é obrigado a acreditar em milagres de pessoas que você não conhecia. Então, cruzada de milagres, né? Cruzada de milagres, aconteceu uma aqui em Rancharia uma vez. Cruzada de milagres, levantou uma pessoa da cadeira de roda. Quem é essa pessoa? Ninguém conhece, ninguém nunca viu aqui em Rancharia. Ok, se eu não conheço, eu não sou obrigado a acreditar, mas se o meu vizinho é curado, então eu sei que aconteceu um milagre ali, porque eu conhecia o meu vizinho. Os irmãos estão entendendo? Quem tem que dar testemunho a respeito da cura são os vizinhos, aqueles que conhecem, mais do que o pregador, mais do que a própria pessoa. Então veja ali, né? E diziam uns aos outros, mas mas se parece com ele, não, ele mesmo, porém ele dizia, né? Sou eu. Por que as pessoas ficaram ali na dúvida? Porque aquele homem, né, ele foi completamente mudado. Será que é possível uma pessoa cega vir a enxergar? O homem dizia, sim, sou eu era cego, né, agora eu vejo. Perguntavam-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos, disse, vai ao tanque do enviado e lava-te. Eu fui, lavei-me, estou vendo. Disseram, pois, onde ele está? Respondeu, não sei. Será ele o enviado? Quem pode abrir os olhos de um cego? Somente aquele que foi enviado por Deus. É aqui, meus irmãos, que está toda a discussão. Olha, a partir do verso 13, nós encontramos então os fariseus interrogando o cego. Quem eram os fariseus, meus irmãos? Os fariseus, eles eram doutores da lei. Os fariseus, eles sabiam que só o Messias poderia abrir os olhos de um cego. Então veja bem aqui o dilema dos fariseus. Antes de ler o texto, olhe para mim. Os fariseus haviam determinado em concílio, né, o concílio deles era o Sinédrio, eles haviam determinado em concílio que se alguém dissesse que Jesus é o Messias, essa pessoa fosse expulsa da sinagoga. Ser expulso da sinagoga não era simplesmente, você não vai fazer mais parte da nossa igreja. É diferente. A questão lá era muito mais profunda. Ser expulso da sinagoga significava o seguinte, ser expulso da sinagoga, né? A pessoa que era expulsa da sinagoga, ela era considerada uma pessoa espúria, uma pessoa imunda. Aí ela teria que ser expulsa também do círculo familiar. Se ela fosse um empregado, ela seria expulsa também pelo seu patrão, né? Seria despedida, porque o patrão não ia poder manter ali uma pessoa imunda no seu serviço. Se ele fosse um patrão, tivesse um comércio, ninguém poderia comprar naquele comércio, porque todos diriam, olha, ele foi expulso da sinagoga, não comprem no comércio dele, porque ele é considerado uma pessoa imunda. Então era uma exclusão total, meus irmãos, uma exclusão total. E os fariseus haviam determinado, se alguém reconhecer que ele é o Cristo, seja expulso da sinagoga. Era uma disciplina terrível. Mas agora Jesus cura um cego. Quem poderia curar cegos? O Messias. Bom, e agora? Como que eles não vão reconhecer Jesus como Messias, se Jesus curou um cego?
Olha só o dilema dos fariseus. Vamos ver como eles lidam com esse dilema. Versículo de número 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Olha aqui para mim. Uma pessoa é curada de cegueira, você vai levar para quem? Para o oftalmo. Naquela época não tinha oftalmo, né? Tinha um médico. Levava o cego para quem? Para o oftalmo. Para o médico, né? Examina aí, o cara era cego. Por que eles levaram para os fariseus? Porque, meus irmãos, ali era um sinal messiânico. Os fariseus deveriam dar o parecer. A Bíblia diz que o Messias abriria os olhos dos cegos. Esse cara está dizendo que alguém abriu os olhos dele. O que vocês têm para dizer? E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Curar em dia de sábado, a gente já viu isso aqui no Evangelho de João, né? Era um problema, porque os fariseus, eles entendiam que no sábado não se poderia fazer nada, nem cura. Na verdade, eles faziam algumas coisas, né? Mas os outros não poderiam fazer. Então os fariseus, por sua vez, perguntaram como chegar a ver, ao que ele respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Aqui está resumido, né? Mas certamente ele falou para os fariseus, mandou para o tanque de Siloé, que quer dizer enviado, voltei e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Olha só, meus irmãos, o que Jesus disse lá em Mateus 11 para João? Bem-aventurado quem não encontrar em mim motivo de tropeço. Qual que era o motivo de tropeço aqui que eles encontravam em Jesus? Ter curado no sábado. Esse homem não é de Deus, porque ele cura no sábado. Mas outros diziam: como pode um homem fazer tamanhos sinais? E houve divisão entre eles. E de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Pelo menos isso, né? No mínimo profeta. Verso 18: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via. Então lhe chamaram os pais. Bom, não dá para acreditar nesse cara, não dá para acreditar nele, né? Ele está dizendo que ele era cego e agora ele vê, não dá para... Chama os pais dele, então. Chamaram os pais, porque os fariseus não queriam admitir que Jesus curou o cego de jeito nenhum, porque admitir que Jesus curou o cego era admitir que Jesus era o Messias. Então, interrogaram os pais, verso 19: e é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Olha só, meus irmãos, quando a gente não quer ouvir, a gente não escuta, né? Porque eles perguntaram para os pais: vocês estão dizendo que ele nasceu cego, como, pois, ele vê? O homem já tinha dito, o cego já tinha falado 2 vezes, aplicou lodo aos meus olhos, mandou ir lavar, lavei e voltei vendo. É assim que eu fiquei, foi assim que eu... Perguntaram para os pais dele agora: como é que ele está vendo? Não acreditaram no testemunho do homem. Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Então os pais confirmaram: ele nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si. Os pais aqui tiraram o corpo fora, né? Falaram: olha, nós não temos nada a ver com isso. Ele era cego, agora ele vê, a gente não tem nada a ver com isso. Pergunte para ele, não pergunte para a gente não. Ele já tem idade para responder por si mesmo, que a gente só pode dizer que ele era cego. Como ele está vendo, a gente não pode dizer. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. Então, essa é a questão, André. O texto não mostra, os pais estão felizes, né? Glória a Deus, nosso filho era cego e agora vê. Glória a Deus. Não, eles ficaram com medo dos judeus.
Pois, verso 22, os judeus já haviam assentado, haviam determinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai. Subentende-se, se os pais dissessem, ele foi curado por Jesus, os fariseus iam dizer, estão fora da sinagoga, porque só o Messias pode fazer um milagre desse, e esse homem não é o Messias. E os pais eram pessoas pobres. Os pais do cego eram pessoas pobres. Provavelmente dependiam de patrões. Por quê? Porque o homem cego era o quê? Mendigo. O homem cego era mendigo. Provavelmente ele tinha os pais pobres também. Senão ele não estaria mendigando. E os pais ficaram com medo de perder tudo. Agora imagine, né? Eu imagino que os pais devem ter sentido sim alegria, embora o texto mostre, né, o medo, os pais devem ter sentido alegria, porque imagine você ter um filho cego que agora enxerga. É mais uma alegria contida por causa do medo. Verso 24, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Verso 24 diz isso, né? Eles não reconheceram que Jesus curou aquele homem, eles não reconheceram. Eles disseram, ó, Deus te curou. Jesus é um pecador, ele não curou você. Eles não reconheceram que Jesus curou o homem. Então retrucou, né? Retrucou o cego, porque agora o cego ficou corajoso. O cego ficou impetuoso, cheio de coragem. Ele esmolou a vida inteira, ele não tinha medo de ser expulso da sinagoga. Aliás, ele era um rejeitado da sinagoga, porque ele era cego. E as pessoas com enfermidades não eram bem aceitas nas sinagogas naquele tempo. Retrucou, se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, quem te fez ele? Como te abriu os olhos? De novo eles perguntam, né? Ele respondeu, já vou-lo disse, e não atendestes, porque não quereis ouvir outra vez. Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, olha a resposta do cego, nisso é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Olha só, meus irmãos. O cego disse, né? Como é que vocês não sabem quem é ele? Ele é o Messias. Só o Messias pode abrir os olhos de um cego. Como vocês não sabem quem ele é? Vocês deveriam saber quem ele é, porque ele me abriu os olhos. Pastor, e ele tinha um conhecimento de ouvir, então, sobre o Messias? Sim, todo judeu sabia que quando o Messias viesse, o Messias realizaria milagres como esse. Ele diz, como é que vocês não sabem quem ele é? Como vocês não sabem quem ele é? Ele abriu os olhos de um cego. Vocês deveriam saber quem ele é. Ele era cego, mas não era bobo, né? Ele enfrentou os cabras. Versículo 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, olha só meus irmãos, verso 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Esse era um milagre que só o Messias poderia fazer. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito, porque só o Messias pode fazer algo assim, mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Então eles voltam lá na questão dos discípulos, né? Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Você nasceu todo em pecado, né? Eles se consideram todos limpos, todos santos, e o resto tudo pecador. E expulsaram ali o cego. Enfim, meus irmãos, o que o texto nos mostra aqui? Eles não reconheceram Jesus como Messias. Jesus já realizou outros milagres messiânicos, né? Curou lá o cego, o coxo, né? Curou lá o paralítico, aliás. O paralítico, né? Que há 38 anos jaziam lá no tanque de Betesda, 38 anos, curou lá o paralítico, e eles não reconheceram, porque Jesus curou o homem em que dia? No sábado, encontraram em Jesus um motivo de tropeço.
E agora Jesus cura um cego, outro sinal messiânico que eles não reconhecem. Então, queridos irmãos, a dureza do coração humano, se Deus não remover a dureza do nosso coração, ainda que a gente veja, a gente não vê. Não foi isso que também profetizou o Isaías? Ainda que esse povo tenha olhos, não vê. Porque eles estavam vendo ali que era o Messias, mas eles não queriam ver. E assim hoje também muitas pessoas são. Muitas pessoas, a gente mostra claramente para elas, mas elas não é só uma questão de mostrar. Eu sempre digo isso, né? O evangelismo não é uma questão de argumento, uma questão de mostrar, é uma questão de Deus agir no coração. A gente tem que mostrar, mas se Deus não agir no coração... Então, os milagres, né? Entenda isso, depois aqui o Evangelho de João, nós vamos caminhar por um outro rumo, mas os milagres que foram escritos no Evangelho de João e nos outros evangelhos, milagres de Jesus, não foram dados para mostrar que Jesus é um milagreiro, mas para mostrar que Jesus é o Messias. É claro, meus irmãos, Jesus faz milagres hoje, mas o propósito dos milagres da Bíblia não é dizer, olha, está vendo, né? Deus faz milagres, não é isso, é para mostrar que Ele é o Messias. Só pegar essa água aqui que as crianças estão chegando e passando aqui perto do meu copo. Para concluir, meus irmãos, veja ali os últimos versos, a partir do verso de número 35, diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Lembra da pergunta, né? Da pergunta da revista, a pergunta da revista. O que o milagre produziu na vida do homem? Produziu fé na vida daquele homem, porque Jesus perguntou para ele, você crê no Filho do Homem? Ele disse, quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse, você já o tem visto. Veja, meus irmãos, que o jogo de palavras aí, ele era cego, mas ele foi curado da vista física, mas ele passou a também ter a visão espiritual de quem é Jesus. E ele teve uma visão completa de quem é Jesus, porque ele adora a Jesus. O mandamento, né, o mandamento que Deus deu a Moisés, lá em Êxodo 20, é: o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E esse homem, ele adora Jesus porque ele reconhece em Jesus o próprio Deus. Verso 39, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus, se fosseis cegos não teríeis pecado algum, mas por que agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado? Jesus, meus irmãos, está falando aqui de uma cegueira arrogante, de uma visão arrogante, né? Aqueles homens, eles eram tão arrogantes, os fariseus, que na sua arrogância eles eram cegos para aquilo que Deus estava realizando. Eles não conseguiam ver o que Deus estava realizando. Eles não conseguiam enxergar que Jesus era o Messias. Os irmãos estão compreendendo? Mas aquele homem cego, que foi curado, ele se tornou humilde, viu Jesus, adorou Jesus. Então Jesus veio para isso, ele veio para salvar também os humildes. Lembra da bem-aventurança? A primeira bem-aventurança. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar, igreja. Feche os seus olhos. Reconheçamos que Jesus é o Messias. Senhor nosso Deus, oramos nesse momento buscando a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas. De uma certa forma, Senhor, todos nós éramos como aquele cego, ó Deus, sem visão. Mas o Senhor fez resplandecer sobre nós a luz, e então passamos a ver que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça contemplar a face de Cristo, que o Senhor nos livre de toda cegueira espiritual,
E oramos ao Senhor para que nos desperte, para que façamos as tuas obras enquanto é dia. Quantas pessoas estão aí cegas? Quantas pessoas estão vivendo, Senhor, nas trevas? E o Senhor quer usar a igreja como instrumento de transformação. O Senhor tem grande obra, Senhor, para fazer. Oramos, ó Deus, para que sejamos instrumento das tuas obras, instrumentos das tuas obras, para a glória do teu nome. Enquanto é dia, enquanto o Senhor tem nos dado vida, enquanto a luz do Senhor está resplandecendo em nós, porque o Senhor tem nos conservado aqui nesse mundo, que nós possamos, ó Deus, fazer as tuas obras, em nome de Jesus. Amém.